Hoje nós vamos falar sobre um tema que está sendo falado no mundo todo, a alienação parental, que geralmente ocorre com casais em processo de separação, onde um dos dois tenta desqualificar o outro genitor, o que acaba trazendo muito sofrimento e muitas dores e até transtornos psicológicos para as crianças. Para isso, nós vamos conversar com a psicóloga Valúzia Vinhal, que também está convivendo diariamente com crianças e sabe muito bem o que esse tema traz na vida delas. Valúzia, este tema é um tema muito complicado e que a gente tem que dar atenção hoje em dia. É um tema muito complicado, Fabiana, e muito recorrente, uma vez que aumentou muito o índice de separação, né? Isso é um fato que todo mundo sabe. E as pesquisas têm mostrado que a alienação parental, seja pelo lado do homem ou da mãe, está girando em torno de 80% dos casos. Então é um índice altíssimo. E está precisando realmente de uma reflexão por parte dos pais, principalmente da importância de proteger a situação psicológica do próprio filho, né? De não ser o principal agressor dessa criança no momento da separação. A criança já sofre normalmente com uma separação. Quando um dos dois, então, começa a desqualificar ou então dizer à criança que aquele que sempre amou, que sempre o protegeu, é uma pessoa que engana, que trai, enfim, começa a desqualificar, o que acontece no mundo interior dessa criança? Olha, para te responder essa pergunta, eu preciso aludir a uma diferença entre a alienação parental e a síndrome da alienação parental. Porque a alienação parental seria esse momento de desqualificação daquele genitor que tem a guarda, né, em relação ao outro para essa criança. Essa criança começa, por sua vez, a rejeitar veementemente o contato com esse outro genitor. Daí, a partir dessa situação emocional, surge a síndrome. A síndrome é na criança e não nos pais. A síndrome vai surgir de acordo com os efeitos comportamentais e emocionais que essa agressão emocional gera na criança. Ou seja, é importante que mesmo havendo todas as confusões ou diferenças ou decepções, o casal não perca o foco do amor incondicional pelo filho. Exatamente. No momento da separação, o casal vive um momento sofrido, de dor, que muitas vezes é permeado até mesmo pela traição, que é o maior motivo de termos a alienação parental. As diferenças financeiras que se tornam grandes, né, no momento da separação também levam a isso. E permeados por esse jogo emocional, eles esquecem da criança. Fica então muito importante nós colocarmos aqui como que as pessoas podem identificar, até mesmo se elas mesmas estão sofrendo disso, ou se elas podem ajudar uma outra pessoa, uma outra criança a perceber o que está acontecendo. Então, tudo acontece num espiral. No momento daquela separação, o genitor começa a desqualificar o outro, como você colocou mesmo, apresentando uma série de situações, como, por exemplo, dizer que aquela pessoa ela não cuida bem da criança, ela não tem capacidade para passar o dia com aquela criança. Ela começa também a minar as visitas, criando situações muito prazerosas para aquela criança no momento da visita. Com tudo isso, é importante que os pais reflitam e, apesar das diferenças, tente zelar, né, do psicológico da criança. Para isso, hoje em dia existe uma lei, né, e que regulamenta essa questão da alienação parental. Então, aqueles que estiverem sofrendo, que estiverem se sentindo nessa situação, pode procurar um advogado, né, Valúzia? Isso. Nós, psicólogos, vamos ficar dando um aporte à família e à criança, mas nesse momento o nosso trabalho ele é enlaçado com o advogado, o Poder Judiciário, para que a gente cuide da criança.
Nesse momento é tentar entender se aquilo realmente está acontecendo, não procurar culpado, porque aquele genitor realmente está sofrendo dentro dessa situação e culpa o outro por tudo que está acontecendo de uma forma inconsciente. Ela não tem como ser culpada nesse momento, mas sim precisa de ajuda. Com certeza é um dado que vem aumentando, uma estatística que cada vez mais cresce, né, em todo o mundo. E fica aí esse recado, né, Valusa, que as pessoas reflitam, que pensem direitinho, porque a criança é o bem mais precioso que um casal tem. Isso. Nessa situação é muito importante que os pais se conscientizem do que a criança vai sofrer. A síndrome da alienação parental é séria. A criança começa a apresentar distúrbios como depressão, ansiedade, até mesmo pânico. Ela começa a rebaixar a autoestima a ponto de procurar pelas drogas, pelo álcool, como uma forma de amenizar a dor da perda daquela imagem que ela tinha do pai ou da mãe, chegando a um ponto gravíssimo de até mesmo cometer suicídio na fase de adolescência ou início da idade adulta. É de arrepiar, portanto, reflitam aí em casa, se vocês estiverem em situações parecidas, lembre-se sempre, ex-marido, ex-mulher existe, não existe ex-filho. Filhos são para sempre.